Em São Paulo, olha, o crime não se esconde mais só nos becos, não. Ele aparece nas planilhas, viu? Nas campanhas eleitorais e até, pasme, nas fazendas de agrotóxicos ilegais. Bem-vindos a esta edição. Hoje o nosso foco é um tema assim bem delicado. Investigar a complexa e muitas vezes silenciosa convivência entre o poder público paulista e o crime organizado. A gente vai tentar entender como essa fusão profunda entre o PCC, o primeiro comando da capital, e certos setores da economia formal parece que está não só desafiando, mas talvez até moldando a segurança pública, sabe? Transformando ela, às vezes, num instrumento político. Exato. E a questão central que a gente quer explorar aqui é: como é que pode, né, um Estado que vive exaltando a operação policial, aquela coisa ostensiva, pode ao mesmo tempo parecer assim tão lento, ou talvez seletivo, para confrontar a infiltração econômica dessa mesmíssima criminalidade em setores que são chave para a economia? É uma contradição, né? Para entender essa dinâmica toda, a gente se baseou em quê? Olha, a gente mergulhou num conjunto bem robusto de informações, viu? Investigações detalhadas do Ministério Público de São Paulo, muitas reportagens a fundo de veículos importantes como O País, CNN Brasil, Veja. Também usamos dados de institutos sérios como o Sou da Paz, análises de portais como o Poder 360. Juntando tudo isso, sabe, o que surge um quadro bem complexo e, em vários momentos, até perturbador dessa relação aí entre o Estado e o crime que virou empresa. Então a ideia é olhar para os fatos, para as interpretações que essas fontes trazem para a gente, né? Isso. Sem tirar nem pôr, né? Ver o que os dados e as investigações mostram. Bom, o ponto de partida, acho que fundamental, e que as fontes deixam muito claro, é a transformação do PCC. Aquela imagem antiga, sabe, da facção só de dentro do presídio, controlando cadeia, tráfico mais raiz, digamos assim. Isso aí já não dá mais conta da realidade, né? Ficou para trás. Exato. A gente está falando de uma organização que evoluiu muito. Virou uma estrutura, assim, empresarial mesmo, sofisticada, com braços em vários setores da economia. Exatamente. As investigações do MP de São Paulo, por exemplo, elas mapeiam isso de um jeito impressionante. A organização não só abriu o leque das atividades ilegais, mas ela entrou com força em mercados legais. Usando esses mercados para quê? Para lavar dinheiro, claro, para expandir influência e para acumular um capital numa escala assim, sem precedentes. E um dos exemplos que mais choca, que as fontes destacam bastante, é um setor que a gente nem imaginaria de cara, né? Agrotóxicos. Pois é, agrotóxicos. Parece estranho, né? Mas é uma conexão bilionária e muito perigosa. Bilionária? Como assim? As fontes que a gente analisou, incluindo relatórios do setor, investigações, apontam que o mercado ilegal de agrotóxicos no Brasil é gigante. Coisa de 21 bilhões de reais por ano. 21 bilhões, isso é? É quase um quarto de todo o mercado nacional do setor. E o mais alarmante, assim, as estimativas que vêm dessas investigações sugerem que até 25% desses produtos ilegais podem ter ligação, direta ou indireta, com empresas que são operadas, controladas ou financiadas pelo PCC. Caramba! 21 bilhões... um quarto ligado ao PCC. Isso dá uma dimensão do poder econômico que é, francamente, assustadora. E que tipo de produto é esse? Não deve ser o agrotóxico normal que a gente vê por aí, imagino. Longe disso. As fontes descrevem um cenário de risco altíssimo. A gente está falando de produto batizado, sabe? Adulterado com substância que ninguém sabe o que é, para render mais ou parecer mais forte. Muitas vezes é produto vencido, contrabandeado. Nossa. Ou até substância que já foi banida aqui no Brasil e em outros países, porque faz um mal danado para a saúde e para o meio ambiente. Comprovado, né? E como é que essa coisa tão perigosa chega no campo? Nas lavouras que produzem a nossa comida, que vão para o mundo todo. As investigações mostram rotas clandestinas muito bem organizadas. Uma das principais entradas, segundo as fontes, é a fronteira com o Paraguai. Paraguai, né? Sempre ele.
Pois é, de lá esses agrotóxicos ilegais vêm em caminhões, muitas vezes escondidos no meio de carga legal, sabe? E aí distribuem por uma rede que chega nos grandes polos agrícolas, principalmente aqui no Sudeste, Centro-Oeste. A logística é afiada, o que mostra que não é coisa de amador, né? É organização. O que me deixa pensando aqui é essa simbiose que isso revela, né? O crime organizado buscando lucro fácil, encontra um mercado lá no agronegócio, em setores que querem reduzir custo de qualquer jeito, mesmo que seja usando produto ilegal, perigoso. Exatamente. É uma relação de conveniência mútua, mas com consequências que podem ser devastadoras, né? O produtor que vai atrás do mais barato, mesmo desconfiando da origem, ele acaba financiando a estrutura criminosa. E no fim, o risco é para todo mundo. Para todo mundo. Contamina o solo, a água, a comida que vai para nossa mesa. E ainda tem a concorrência desleal, né? Com quem faz tudo certinho, paga mais caro pelo produto legal, seguro. É a economia do crime entrando direto na cadeia alimentar. É pesado. Pesadíssimo. E não para aí, né? Nos agrotóxicos. As fontes que a gente viu apontam com força igual, ou talvez até maior, para outro setor-chave, combustíveis. Tem operações aí, como a Carbono Oculto, que foram muito faladas. Sim, a Carbono Oculta foi muito emblemática. Ela escancarou, segundo o que as fontes mostraram, esquemas bilionários de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, tudo dentro do setor de distribuição e revenda de combustível. Como funcionava isso basicamente? Era uma estrutura complexa, viu? Usavam empresas de fachada, muitos laranjas, contabilidade paralela, tudo para movimentar um volume imenso de dinheiro sujo, fazendo parecer que era lucro de atividade legal, de posto de gasolina, de distribuidora. E tem números para a gente ter uma ideia da escala disso? Em números que são, assim, de cair o queixo, que saíram na imprensa com base nessas investigações. A CNN Brasil, por exemplo, chegou a reportar dados de uma investigação que apontava para coisa de 1.000 postos de combustível. 1.000 postos. Supostamente ligados a um esquema com o PCC e que teriam movimentado, pasme, 52 bilhões de reais ao longo de um período. 52 bilhões. Com 1.000 postos? 52 bilhões. É o número que mostra a capacidade que essa organização tem de operar em larga escala, por dentro da economia formal, usando o posto de gasolina, o negócio do nosso dia a dia, né, como fachada para legitimar o dinheiro do crime e financiar outras atividades deles. Essa capacidade de transformar negócio comum, né, em máquina de lavar dinheiro, de sonegar imposto, é um salto de qualidade para o crime organizado que é impressionante, e é justamente aí, nesse cenário, um PCC que virou empresa, infiltrado em setor bilionário como o agrotóxico, combustível, que a postura do governo de São Paulo agora, sob o Tarcísio de Freitas, vira o ponto central aqui da nossa edição, né? Correto, porque as fontes que a gente analisou, desde os alertas que vieram do Ministério Público até as reportagens investigativas, o que elas indicam é um padrão, assim, no mínimo intrigante, uma aparente demora, sabe? Ou um silêncio prolongado do governo estadual para abordar especificamente essa infiltração econômica do PCC. Quer dizer, enquanto o discurso público era muito focado na repressão do crime mais visível, né? O roubo, o tráfico na ponta. Isso, essas movimentações bilionárias nos combustíveis, nos agrotóxicos, pareciam não ter a mesma prioridade ali no alto escalão do governo, pelo menos não no começo, né? E não era por falta de aviso, né? As fontes falam que teve alerta. Exatamente. Promotores do GAECO, que é o grupo do MP que combate o crime organizado, fizeram alertas públicos, falaram da gravidade da situação, principalmente no setor de combustíveis. As reportagens detalhadas já estavam saindo há meses, mostrando os esquemas, mas pela cronologia que a gente consegue montar com as fontes, o governador Tarcísio teria ficado mais de um ano em silêncio sobre essas infiltrações econômicas específicas. Mais de um ano. E a questão dos agrotóxicos ligados ao crime, essa mega operação nos combustíveis, isso não estava no discurso prioritário do governo nesse tempo? Parece que não com a mesma ênfase, né? Não era o foco principal do discurso público dele naquele período inicial, segundo as fontes indicam. E o que mudou, então? Por que essa postura parece ter virado depois?
A virada de chave, vamos dizer assim, segundo as fontes, ela coincidiu com o momento em que o assunto explodiu na mídia nacional. Ganhou uma repercussão enorme, principalmente depois que deflagraram fases mais chamativas da Operação Carbono Oculto, com toda aquela cobertura dos esquemas bilionários. Foi a partir daí, então, que a retórica do governo passou a ser de combate firme, decidido, também contra essa face econômica do crime. Ah, entendi. Aí que entram os discursos mais fortes, né? A exaltação das operações policiais. O portal Poder 360, por exemplo, até registrou o governador elogiando publicamente a tal atuação em conjunto das forças contra o mega esquema do PCC nos combustíveis. Mas, e esse é o ponto-chave que as fontes levantam, essa exaltação toda veio depois de um tempão em que o problema, que já era conhecido, já era denunciado, parecia não mobilizar uma resposta pública tão forte do governo. E é justamente essa sequência: silêncio sobre a economia do crime, depois uma reação forte, bem midiática, só quando o escândalo ficou grande demais para ignorar. É isso que as fontes que a gente analisou apontam como uma contradição central. Essa é a aparente seletividade no tempo da resposta, sabe? Levanta umas perguntas bem cômodas sobre quais seriam as reais prioridades, as motivações por trás da política de segurança pública. Perguntas do tipo: qual era o compromisso real em desmontar não só o braço armado, o tráfico ali na ponta, mas a estrutura financeira que sustenta o império do PCC? Ir além da prisão que dá foto, da apreensão pontual que vira manchete, para atacar o fluxo de dinheiro que dá poder de verdade para a organização. Era essa a questão. A interpretação que as fontes sugerem, olhando para essa sequência de fatos, é que talvez essa seletividade não tenha sido por acaso. Talvez tenha sido estratégica, indicando uma possível instrumentalização política do combate ao crime. Como assim? Instrumentalização. Pensa bem, enfrentar a criminalidade que todo mundo vê, o roubo na rua, o tráfico pequeno, fazer operação com helicóptero, tropa de choque, isso rende capital político na hora. Dá sensação de segurança, agrada uma parte importante do eleitorado, constrói aquela imagem de governo forte, decidido, né? Foto, que aparece no Jornal da Noite, que o pessoal comenta. Exatamente. Por outro lado, ir atrás das estruturas econômicas profundas do crime organizado, isso é bem mais complicado, é mais árido, politicamente é muito mais arriscado. Por quê? Porque envolve investigação financeira que demora anos, quebra de sigilo bancário, fiscal, rastrear dinheiro que vai para paraíso fiscal. E o ponto crucial: pode acabar esbarrando em interesse econômico poderoso. Gente que, mesmo não sendo criminoso direto, pode acabar se beneficiando indiretamente desses esquemas. Como? Seja porque a concorrência desleal quebra um competidor, seja porque usa um insumo mais barato, como no caso lá dos agrotóxicos ilegais. Então, enfrentar essa estrutura pode criar atrito com setores influentes, quem sabe até com financiador de campanha, com aliado político. É um trabalho menos visível para o grande público e que rende menos aplauso imediato. Entendi. Então, a leitura que está surgindo dessas fontes é que o silêncio inicial do governo Tarcísio sobre essa parte econômica do PCC talvez não fosse por falta de informação, nem por incapacidade da polícia ou do MP, mas talvez por uma questão de conveniência política. Exato. Seria uma escolha calculada, né? Focar no combate que dá popularidade e evitar o confronto que poderia gerar problema nos bastidores do poder, da economia. E o resultado prático disso seria essa esquizofrenia que a gente falou no começo. Um Estado que projeta uma imagem de força total contra o crime na rua, enquanto na prática parece que convive, ou pelo menos demora muito para reagir, a integração silenciosa desse mesmo crime na economia formal, justamente onde ele está lucrando bilhões e se fortalecendo na estrutura. É como se tivesse um combate que é um espetáculo para a plateia ver. E uma certa, digamos, leniência tática nos escritórios onde o dinheiro de verdade circula. A análise que está nas fontes sugere um Estado que, olhando por esse ângulo, parece um herói no discurso, mas que, por omissão ou por escolher onde agir, acaba permitindo que o vilão empresarial continue tocando seus negócios bilionários com uma certa tranquilidade por um tempo considerável. Essa convivência meio tácita, né? Onde se ataca o sintoma mais óbvio,
mas não a causa financeira profunda. É um padrão perigoso. E a situação em São Paulo fica ainda mais complexa se a gente junta outros elementos que as fontes também mostraram, né? Sim, porque enquanto o foco do discurso podia estar nessas grandes operações econômicas, depois da reação tardia ou na repressão mais visível, outros indicadores da segurança pública mostravam um quadro preocupante. O Instituto Sou da Paz, por exemplo, que é referência nisso, publicou estudos durante essa gestão apontando aumento em índice de letalidade policial, por exemplo. Sim, eu vi isso. E também em alguns tipos de crime contra o patrimônio ou contra a pessoa em certos períodos ou regiões. O que levanta a questão, será que esse foco seletivo não acabou, talvez, deixando de lado outros aspectos urgentes da segurança do dia a dia? Além disso, e talvez isso seja ainda mais grave para a credibilidade do combate ao crime, tem as reportagens que falam da infiltração do próprio PCC dentro das forças policiais. Veículos como O País, a revista Veja, trouxeram casos, investigações que apontam para policial sendo cooptado, seja por propina, seja por ameaça mesmo. Sem dúvida. Esse elemento da infiltração nas próprias forças de segurança mostra como o desafio é profundo, né? Não é só combater um inimigo que está do lado de fora, é lidar com a possibilidade de que partes do próprio aparelho do Estado estejam comprometidas. Isso fragiliza qualquer estratégia de segurança, né? E reforça essa imagem de um cenário cheio de camadas, de nuances, onde o discurso oficial de linha dura muitas vezes não bate com a realidade ali no terreno, que é bem mais complexa e preocupante. O que emerge então, né, depois dessa exploração toda das fontes, é um retrato de uma tensão fundamental lá em São Paulo. De um lado, um governo com um discurso muito forte de combate ao crime, que celebra operação, prisão, como se fosse demonstração de força, de controle. E do outro lado, um crime organizado, o PCC, que está cada vez mais misturado com a economia formal, operando negócio bilionário em setor estratégico agrotóxico, combustível, lavando dinheiro, acumulando poder econômico. E bem no meio disso tudo, uma resposta do Estado para essa infiltração econômica que, pelo que as fontes indicam, parece ter sido tardia, reativa e talvez politicamente calculada. As fronteiras que deveriam ser claras, né, separando o poder legal do poder paralelo, a economia formal da economia do crime, parece que elas ficaram perigosamente porosas no estado mais rico do país. Exatamente. Aquela narrativa oficial de um combate implacável, que pega tudo, parece não se encaixar perfeitamente com essa complexidade toda, onde o silêncio e a ação parecem distribuídos de um jeito desigual. Talvez seguindo uma lógica mais política do que puramente técnica, né? E essa dinâmica complexa que a gente observou em São Paulo, como as fontes sugerem, isso não é só um problema paulista, né? Ela joga uma sombra e levanta uma questão crucial que vale para o Brasil inteiro e talvez para outros países que também estão enfrentando esse avanço do crime organizado que virou empresa. Sim, a questão que fica no ar para a gente pensar é: até que ponto as estruturas do Estado, nos seus vários níveis, nas suas várias instituições, estão realmente preparadas ou até dispostas a enfrentar um crime organizado que não é mais só marginal, que virou um ator econômico sofisticado, capaz de se infiltrar, de corromper, de operar dentro das regras aparentes do mercado? É uma pergunta difícil. Muito. Como que a sociedade, como o poder público podem lidar com essa nova cara do crime, que desafia as estratégias que a gente sempre usou para a segurança e que exige uma resposta que vá muito além da simples repressão policial, que ataque as raízes financeiras, as raízes políticas que sustentam tudo isso? É um desafio enorme que exige um olhar muito crítico e contínuo da nossa parte. Com certeza. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Bem-vindas e bem-vindos de volta aqui ao podcast. Olha, agora, nessa segunda parte da nossa edição, a gente vai dar uma virada, sabe? Se antes focamos mais nos fatos, agora a gente vai mergulhar um pouco mais fundo. Isso. É uma camada, assim, que mistura interpretação, um olhar talvez mais crítico sobre o que de fato está rolando em São Paulo. Exatamente. O foco agora é tentar entender melhor essas conexões que às vezes ficam meio
escondidas, né? Entre o que a mídia mostra, como o dinheiro circula e umas ideias mais, digamos, pesadas, como essa tal de necropolítica. A gente vai tentar clarear um pouco como é que o crime organizado consegue se infiltrar nas instituições, qual o papel da elite nisso, o peso da violência policial. Sim. E como isso tudo leva algumas análises a pensar que o Estado, de certa forma, acaba sendo quase um parceiro funcional nesse jogo. É um ponto crucial. Em um momento pra gente ir além do que parece óbvio, sabe? Tentar sacar essa mistura meio esquisita e perigosa entre dinheiro, poder e crime. Perfeito. E para a gente começar essa reflexão mais a fundo, vale a pena retomar o cenário, né? A gente tem o PCC crescendo, quieto, mas crescendo firme, em São Paulo. E isso é num contraste muito grande com o discurso oficial, principalmente do governo Tarcísio, que é muito focado no combate ostensivo, né? Naquela coisa mais visível. Sim, nas operações espetaculares. Isso. Enquanto a gente vê essas operações sendo, assim, celebradas na TV, quase como um show mesmo, a facção não para. Pelo contrário, ela tá ficando cada vez mais esperta, digamos, em como ganhar dinheiro. Não é só o tráfico, né? Não, de jeito nenhum. Eles estão entrando em empresas, sabe? Empresas que parecem limpas na superfície, comprando postos de gasolina, se envolvendo até com agrotóxicos ilegais no agronegócio. Nossa. O quadro que se forma é de um Estado que, por um lado, fala grosso contra o crime, mas que na prática parece conviver com ele de um jeito quase normalizado, como se fizesse parte do sistema mesmo. E essa questão da narrativa, né? Do que é contado e do que fica escondido. E isso pega fogo quando a gente olha para a mídia. Certo. As fontes que a gente usou para essa edição trazem críticas bem duras. Bastante. Teve até aquele caso que chamou a atenção na Folha de São Paulo, onde a própria ombudsman do jornal veio a público dizer que a cobertura estava, tipo assim, mostrando só uma parte da história, que estava escondendo o principal. Foi uma acusação forte, né? De maquiar a realidade, basicamente. Exato. E o que seria esse principal que ficou de fora, segundo essa crítica que as fontes apontam? Então, enquanto as matérias focavam muito nas operações, nas apreensões, nos confrontos naquela parte mais espetacular da coisa, né? Deixavam meio na sombra uns números bem feios. Que números seriam esses? Por exemplo, um aumento assim brutal na violência policial. A letalidade causada pela polícia, olha, subiu 64% na gestão Tarcísio. É muita coisa. 64%? Nossa! E, junto com isso, um dado que choca ainda mais. Os feminicídios dispararam, um aumento de 266%. 266%. É um número que assusta demais. Puxa vida! 64% a mais de mortes pela polícia, 266% a mais de feminicídios. São números que gritam, né? Não dá pra simplesmente ignorar. Não dá. Isso não mostra só que a violência tá piorando de forma geral, mas levanta uma dúvida muito séria. Será que a própria estrutura de segurança pública não tá desorganizada? Exato. Fica difícil comemorar uma operação aqui, outra ali, quando indicadores tão graves assim estão explodindo desse jeito. A conta não fecha, né? Não fecha mesmo. E é bem aí que a conversa começa a ficar mais complexa, sabe? Que a gente esbarra em conceitos como esse da necropolítica. Uma palavra que assusta um pouco, né? Assusta. Mas a ideia central, tentando simplificar bastante, é pensar em como o poder público, às vezes de forma não explícita, acaba gerenciando quem vive e quem morre na sociedade. Essa cobertura da mídia que foca no show da repressão e esquece de ir fundo na complexidade do crime ou no aumento de outras violências, como essa contra as mulheres, acaba combinando com uma lógica de governo que, segundo os críticos presentes nas fontes, meio que normaliza a violência do Estado. Uma violência que tem alvo, né? Tem alvo certo. Geralmente pessoas negras, moradores de periferia, corpos que historicamente são mais vulneráveis à violência estatal. É como se na prática, sei lá, algumas vidas valessem menos para o sistema.
Como se certas mortes fossem um efeito colateral aceitável para manter uma imagem de ordem, mesmo que essa ordem seja bem frágil. É por aí. Várias ONGs importantes que defendem direitos humanos, como a Justiça Global, a Conectas, elas vêm batendo nessa tecla faz tempo. E o que elas dizem? Elas argumentam que essa estratégia de segurança pública baseada só no confronto direto, sabe, no tiro, porrada e bomba, e em prender cada vez mais gente, isso não só não resolve o problema do crime organizado de verdade, como cria outro problema gravíssimo. Qual? É como se estivessem promovendo um apagamento, sabe? Uma morte simbólica mesmo da juventude negra e pobre. E enquanto isso acontece, ninguém olha direito para as estruturas de poder e de dinheiro que realmente sustentam o crime grande, o crime de colarinho branco. E essa parte do crime grande, esse lado empresarial do PCC, é justamente o que muita gente não enxerga, né? Ainda fica aquela imagem antiga do bandido pé de chinelo, do tráfico na favela. Exato. Mas as fontes que a gente analisou mostram que o buraco é bem mais embaixo. A sofisticação econômica deles é algo que, nossa, muitas vezes passa batido. Muito mais embaixo. O PCC hoje é descrito nas fontes como tendo uma inteligência de negócios, sabe? Quase uma contabilidade de empresa grande. Eles conseguiram espalhar os investimentos de um jeito impressionante. Tipo o quê, por exemplo? A gente está falando de controlar redes inteiras de postos de gasolina, ter participação em usinas de álcool, montar empresas de segurança privada que, na aparência, são totalmente legais. Empresas de segurança. Sim. E até entrar forte em mercados novos, como plataformas de aposta online. Eles estão, como se diz no mundo dos negócios, diversificando o portfólio. E aí complica tudo, né? Porque se o dinheiro do crime começa a se misturar com o dinheiro de negócios que parecem legítimos, como é que a polícia, a justiça vão conseguir separar o joio do trigo? Fica uma área cinzenta enorme. Esse é o nó da questão. E a coisa fica ainda mais complicada quando começam a aparecer suspeitas fortes de que essa mistura não acontece só no mercado, mas dentro do próprio aparelho do Estado. Dentro do Estado? Como assim? As fontes que a gente consultou mencionam vários casos. Casos de policiais e até outros funcionários públicos que acabaram sendo investigados porque estariam ajudando a facção ou até participando diretamente dos esquemas. Que perigo isso. Demais. Tem uma criminologista importante, a Vera Malaguti Batista, que as fontes citam, e ela tem uma visão bem crítica sobre isso. Ela sugere que essa política de prender muito, de focar na repressão mais visível, lá na base da pirâmide, pode servir, na verdade, para esconder as ligações mais perigosas lá em cima. Lá em cima onde? Entre o crime e gente poderosa na política, na economia. Funciona quase como uma cortina de fumaça, entende? Entendo. Essa fronteira que fica borrada entre o que é legal e ilegal, o público e o privado, e isso fica ainda mais visível quando a gente olha para as conexões com a política mesmo, né? Sem dúvida. As fontes trazem um caso bem delicado que envolve uma pessoa que doou dinheiro para a campanha do próprio governador Tarcísio. Essa doadora, depois, acabou sendo investigada, Sim. suspeita de participar de esquemas de lavagem de dinheiro que teriam ligação com o PCC. É isso mesmo. Sim, as informações que constam nas fontes são bem preocupantes nesse sentido. Segundo o que foi apurado, familiares dessa pessoa chegaram a ter bens bloqueados pela justiça. Nossa! O nome dela teria aparecido em relatórios do COAF, aquele órgão que fiscaliza movimentações financeiras suspeitas, né? E também em investigações do Ministério Público. São indícios que acenderam um alerta bem grande. E qual foi a reação do governador segundo o que foi noticiado e consta nas fontes? Bom, a reação reportada foi de não devolver o dinheiro da doação e preferir não comentar o assunto publicamente. Isso, claro, acabou gerando mais ruído, mais críticas. Questionou-se muito se não haveria aí uma certa seletividade. Gasta-se muita energia no discurso contra o crime comum, né? Mas rola um silêncio quando a suspeita esbarra em gente próxima ou com poder. E como entender esse silêncio de um ângulo mais profundo? Tem alguma análise sobre isso nas fontes? Tem sim. Tentando interpretar isso, tem outro nome importante da criminologia crítica, o Nilo Batista, que também aparece nas fontes com uma leitura interessante. Ele levanta a hipótese de que esses silêncios, essas vistas grossas,
talvez façam parte de um jogo não declarado. Que jogo? Um tipo de acordo silencioso, sabe? Entre setores da elite política e essas redes de dinheiro sujo. Tudo para garantir que as coisas continuem funcionando para manter a chamada governabilidade. É uma aposta arriscada, hein? Muito arriscada. Onde a estabilidade política pode acabar dependendo justamente de não se mexer em certos vesperos muito perigosos. Isso dá uma dimensão do nível que o crime organizado atingiu, né? Eles não são mais só aqueles bandidos agindo escondido. Eles se tornaram tipo empresários do crime, usando as regras do mercado para limpar a grana suja e aumentar o poder. O que nos traz de volta àquela visão mais crítica da criminologia, né? Das ideias da Vera Malaguti e do Nilo Batista que as fontes exploram. Para eles, o crime organizado no Brasil não é só um problema isolado, um desvio da norma. Não. Em muitos sentidos, ele funciona como parte da máquina mesmo. Uma peça que ajuda a fazer girar o nosso tipo específico de capitalismo, muitas vezes beneficiando os setores da elite econômica e política. Entendi. A maneira como o PCC se organiza hoje com essa cara de empresa, com essa lógica empresarial, seria a prova dessa integração quase natural, por mais assustador que pareça, com o mercado formal. Então, o cenário que se desenha em São Paulo a partir dessas fontes é quase como um filme de 2 telas rodando ao mesmo tempo. Como assim? Numa tela, a gente vê mais polícia na rua, mais operações espetaculares, mais confronto, uma militarização do dia a dia, né? E na outra tela, que fica mais escondida do público, a gente vê o crime se tornando uma empresa, ficando mais profissional, mais discreto na parte do dinheiro e ganhando mais influência nos bastidores da política. É um contraste muito forte e bem preocupante. O governo comemora as operações que dão notícia, as prisões que ficam bem na foto, né? Mas por trás das câmeras, o crime está se aperfeiçoando, aprendendo a jogar o jogo do dinheiro e do poder de forma sofisticada. E o Estado nisso tudo? Pois é, o mesmo Estado que se diz o grande protetor da lei, acaba na prática convivendo com a ilegalidade num nível muito profundo, muito estrutural. É uma contradição imensa. E as ONGs que você citou antes, a Justiça Global e a Conectas, elas reforçam essa ideia, pelo que as fontes indicam. Sim, elas argumentam justamente isso, que essa chamada guerra às drogas e a política de encarceramento em massa, além de serem comprovadamente ineficazes contra o crime organizado que realmente manda, acabam sendo, na prática, uma forma de violência do próprio Estado contra os grupos mais vulneráveis da sociedade. E o pior, todo o dinheiro, toda a atenção, toda a energia gastos nisso poderiam estar sendo usados para investigar e combater os crimes de colarinho branco, a lavagem de dinheiro bilionária, o financiamento empresarial do crime. Ou seja, a energia vai para o lugar errado, para o alvo mais fácil e visível. Fora que o próprio sistema prisional, que em teoria deveria recuperar as pessoas, acaba virando quase uma universidade do crime, né? Um lugar onde as facções se fortalecem, recrutam mais gente. Vira um ciclo vicioso terrível. Exatamente. As prisões, como são descritas em várias fontes, se tornam centros de poder paralelo, não lugares de ressocialização ou reintegração. Enquanto isso, o debate público sobre segurança fica preso numa briga superficial de quem grita mais alto, numa guerra de manchetes de jornal. E a complexidade se perde. Totalmente. Raramente se consegue fundo para entender como o crime realmente funciona, como ele se financia, como ele se mistura com a economia legal, com a política. É como tentar curar uma febre alta só com compressa fria na testa, sem investigar qual é a infecção real que está causando a febre. Fica só no sintoma, nunca na causa. Olhando para tudo isso que as fontes trazem, essa expansão do PCC, que parece acontecer justamente durante um governo que tem um discurso tão duro contra o crime, como o de Tarcísio, começa a parecer menos um paradoxo, um acaso, e mais um sintoma de algo maior, né? Sim, parece um reflexo. Um reflexo de um modelo de Estado que talvez não entenda, ou quem sabe não queira entender, a verdadeira natureza do crime organizado hoje. Um Estado que insiste em tratar o crime só como algo de fora, um inimigo externo. É quando todas as evidências que as fontes apontam sugerem que ele está profundamente misturado na própria estrutura social que o produz e que, de certa forma, o alimenta. É uma conclusão bem forte essa. É forte, mas que as fontes levantam como necessária para entender o cenário.
Porque quando se normaliza a violência em certas áreas e se trata a pobreza quase como se fosse um crime em si, o poder público acaba, mesmo sem querer ou às vezes querendo, abrindo um vácuo E quem ocupa esse vácuo? às facções criminosas. Elas ganham força, se tornam quase instituições paralelas que mandam mais que o próprio Estado em muitos territórios. E ao mesmo tempo, quando se faz vista grossa ou se tolera que o dinheiro sujo do crime circule livremente em setores da economia que parecem legais, como nesses exemplos dos postos de gasolina ou do agronegócio usando agrotóxicos ilegais que você mencionou, o próprio Estado parece que está validando essa mistura perigosíssima entre o que é ilegal e o desenvolvimento econômico. É como se o crime estivesse aprendendo a usar as ferramentas do Estado, as regras do capitalismo a seu favor. Por isso, talvez o jeito certo de medir o avanço real do PCC não seja só contando quantas armas foram apreendidas ou quantos quilos de droga foram interceptados lá na ponta. Qual seria a métrica, então? A métrica mais importante que a leitura dessas fontes sugere talvez seja o quanto a presença deles na economia e na política se tornou normal, aceitável, quase invisível para muita gente. Entendi. Cada posto de gasolina que lava dinheiro, cada usina que eles controlam, cada empresa de fachada que opera livremente, cada fazenda com esquema ilegal. É mais um elo nessa corrente que está fundindo crime e capitalismo de um jeito muito, muito assustador. Então, o verdadeiro perigo, o maior risco, não seria nem a ousadia do PCC em si. Mas talvez a indiferença, a omissão ou quem sabe até a cumplicidade velada de quem deveria combater isso de verdade. Lá na raiz. Na estrutura. E aí entra aquela ironia trágica que uma das fontes destaca, né? Qual? Se o Estado insiste em tratar o crime só como um espetáculo de polícia e ladrão, como um show pra TV, Sim. o crime aprende a se vestir de empresário. Aprende a usar as regras do mercado, a operar com contratos, com notas fiscais, com financiamentos. O crime aprende a se disfarçar de Estado. Exatamente. E essa talvez seja a grande tragédia paulista que essas fontes nos ajudam a enxergar. Uma tragédia que não é escrita só com sangue que corre nas ruas das periferias. É escrita com o que mais? É escrita também com a tinta das canetas que assinam os contratos suspeitos, com os números complexos da contabilidade criativa da lavagem de dinheiro, com os financiamentos de campanha de origem duvidosa e talvez principalmente com o silêncio pesado, institucionalizado de quem deveria falar e agir, mas prefere não ver, não ouvir, não falar. Uau! Essa reflexão toda que as fontes provocam nos deixa com uma pergunta no ar, né? Uma pergunta bem incômoda, mas que parece inevitável fazer. Afinal de contas, quem realmente governa São Paulo? É a pergunta que fica ecoando, sem dúvida. Porque nesse cenário todo que a gente desenhou aqui, baseado nas fontes, a linha que separa o que é legal do que é legal parece ficar cada vez mais borrada. Quase um detalhe técnico na contabilidade, sabe? Especialmente quando o crime se veste com a roupa de empresário e o discurso oficial se esconde atrás daquela promessa meio vazia de ordem a qualquer custo. É uma edição densa essa de hoje. Mexe com a gente e pede atenção constante pra gente entender essas camadas todas. Pra quem quiser ir mais fundo, ler mais e tirar as próprias conclusões, os links para as fontes que a gente usou como base para essa edição e também para outros artigos sobre esse tema complexo estão disponíveis na descrição do episódio, tá? Aí no seu aplicativo de áudio. Vale a pena conferir. Entender o nosso Brasil para além das manchetes fáceis. Um abraço grande e até a próxima!